Gravando. Sejam bem-vindas, mulheres. Eu vou iniciar. Eu ia colocar uma música, mas não configurei antes, então vamos deixar assim. Vou mandar lá no grupo depois para vocês meditarem. Vamos começar orando, então. Fechar os olhos, respirar fundo. Pai, muito obrigada por esse tempo com as minhas irmãs, muito obrigada por tudo que tu já me trouxe para transbordar na vida delas e por tudo que tu ainda vai me ensinar enquanto eu vou falar aqui nesse tempo, Pai. Muito obrigada, porque eu sei que cada uma aqui carrega uma porção do céu. E quando nós unimos como um corpo, nós somos edificadas em Ti, Pai. Muito obrigada, porque a cada dia Tu traz revelações novas, um vinho novo sobre a nossa vida. Com a Tua graça, que já nos cobre. Nós não precisamos mais pedir a Tua graça, porque ela já nos cobre. Nós já somos santificadas, nós já somos purificadas em Ti, Pai. E nós queremos acessar cada dia mais quem nós somos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, conduza não só as minhas palavras, mas as palavras que serão compartilhadas aqui nesse tempo. Conduza nossa mente até a Tua presença, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para 1 Coríntios 8. Ontem eu comecei a meditar nessa palavra, né? E se vocês forem ver, o capítulo 8, ele é bem curtinho. E eu pensei, tá bom, eu vou falar do capítulo todo, né? Porque ali é 13 versículos. E aí, só que eu não estava certa disso. E onde tem dúvida, não tem Deus, né? Deus não cria dúvida, não cria confusão. E aí, hoje de manhã, a gente teve a reunião do mapa estratégico com o Denis e a Bruna, e eu fiquei assim pela sala, refletindo, pensando nessa palavra. E aí Jesus veio e disse: não, tu vai só até o 3. Eu pensei, que pouco, né? Que pouco, curto. Eu vou ler para vocês. Alimentos sacrificados aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Eu já começo a me emocionar já. Fiquei à vontade para chorar, porque eu vou chorar com certeza. E aí, o meu rascunho tem 2 frases. Quando eu cheguei no 3, e eu pensei, cara, quem ama a Deus é conhecido dele. Aí eu comecei a bater vários papos com Jesus e ele me trouxe muito forte que a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, todo dia é uma bênção, a gente acessa novas camadas de consciência, um conhecimento, tudo isso. E tudo isso é muito bom. Mas tudo converge em um só lugar, que é o amor. Tem um amigo nosso, o Júlio da Pati, que eles são muito amados. E o Júlio sempre fala, é tudo sobre o amor, é tudo sobre o amor. E um tempo eu sabia que eu estava só entendendo na minha mente, sabe? Quando tu tá entendendo que tu só tá ouvindo, tu não tá entendendo em espírito o que tá querendo dizer. E hoje eu lembrei do Júlio dizendo, é tudo sobre o amor. Porque no fim, como nós tratamos o nosso marido, é sobre o amor. Como eu trato as minhas irmãs, as minhas amigas, é sobre o amor. Como eu trato a pessoa que me ofende, é sobre amor. E o que é o amor? É Jesus. Quando eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu passo a ser conhecido dele, conhecer a Cristo, eu passo a me parecer com ele. E tudo é sobre isso. No fim, é sobre quem eu sou nele. Esses dias a Rebeca trouxe sobre
ver Jesus em nós e não com nós. Mas onde Jesus está nas nossas palavras, no nosso comportamento. E veio muito forte, eu postei um story depois que eu peguei o violão depois disso e fiquei aqui viajando. Porque a gente pode falar um monte de coisa. Ontem a gente compartilhou muita coisa, foi muito bonito que a gente viveu. Acessamos muitas coisas. Mas se a gente está aqui só para desabafar, sem ter consciência de que tudo é sobre amar a Deus e nos tornar Jesus para as pessoas, não vale de nada. Não adianta nada eu estar aqui todo dia. Ouvir a Cris, ouvir a Carol, ouvir todas vocês falar e compartilhar e falar de Jesus e como Jesus é bom. Se eu não tenho consciência de que tudo converge em amar a Deus e amar as pessoas. Se eu não amo a Deus, eu não vou me amar e eu não vou amar as pessoas. Eu vou ler o que eu anotei, porque eu não lembro o que eu anotei. Deus não precisa que tu leia, aprenda, seja super inteligente para te transformar. Basta amá-lo. Tudo é sobre o amor. Se nós o amarmos, somos seus conhecidos e o relacionamento nos torna parecidos. De nada adianta saber toda a Bíblia e não conhecer aquele que a escreveu. Deus só quer a tua disposição, o teu sim para te transformar. O amor dele é incondicional. A nossa disposição só desencadeia a transformação na nossa vida. Deus não deixa de amar se eu não quero ser transformado. Podemos muito bem, eu posso hoje decidir, não, Jesus, eu não quero mais, eu tô bem assim. Deu para mim. Cansei de olhar minhas perebas, cansei de assumir os meus BO. Agora eu quero assim, viver de boa na lagoa, botando culpa em todo mundo. Não quero mais saber disso. Não me mostra o que tem de errado em mim. E Deus não vai deixar de me amar. Porque o amor é incondicional. Quando a gente entende que o amor de Deus é incondicional, a gente entende que o nosso amor pelas pessoas deve ser incondicional. Digamos assim, ó, eu vivi a escola de realinhamento junto com a Cris, então a gente tem uma intimidade assim mais que eu possa citar algumas coisas. Digamos que vou receber a Cris aqui na minha casa, ela chega me tratando mal, chega sentando as patas em mim e chega assim como se fosse a dona do pedaço, nem aí para a regra de casa, não quer saber onde é que eu guardo tal coisa, chega assim se jogando. Eu vou gostar ou não vou gostar? Mas isso não me impede de amar ela. Amar incondicionalmente. Tratar com amor. Eu não preciso revidar, eu não preciso reagir. E se eu chegar para a Cris e disser assim, Cris, de repente, tu muda tal coisa, porque, né, Jesus e tal, eu sei que tu conhece Jesus. Ela diz, não, agora eu não quero mais transformação para minha vida, isso aqui é o máximo que eu vou chegar, não quero mais. Eu, sendo amiga de Jesus, sendo irmã de Jesus, o mínimo que eu faço é aceitar quem ela escolhe ser e amar quem ela é hoje. Mesmo a Cris, ela gosta do rolê, né? Ela gosta de dizer, Jesus, me mostra o que tem de errado. Só que se eu não conseguir amar a Cris hoje, eu nunca vou amar a Cris, que ela vai se tornar. Assim é com o nosso marido, assim é com os nossos pais, assim é com todas as pessoas. E aí a gente tá lendo a Bíblia, tá conhecendo Jesus, e a gente vai subindo muitas vezes ao invés de... Vou puxar a aula da humildade da Cris. Ao invés de a gente ter noção de que quanto mais eu sei que eu tenho a saber, que existe uma infinidade de níveis para eu ser melhorada, para eu criar consciência, para eu ter conhecimento mesmo técnico das coisas,
eu vou subindo para um degrau de que eu sei mais que a Márcia. Não, mas a Márcia não entende isso aqui ainda. Eu não posso conversar com ela porque ela não entende. Muito amorosa, muito cristã, muito parecida com Jesus. E eu digo assim, ó, a gente é uma bênção ler a Bíblia. É uma bênção a gente conhecer a palavra de Deus. Mas quantas pessoas a gente conhece que conhece isso aqui inteiro, ó, inteirinho, de cabo a rabo. Sabe onde está escrito e não vive um versículo. Quando eu me converti, eu comecei a ir numa igreja que era perto da minha casa. Tinha outras pessoas conhecidas que iam lá. E eu me sentia tão mal porque eu não conhecia a Bíblia. Tão mal. Porque aí as pessoas iam e falavam, ah, mas em Provérbios diz, né? Tá, 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 tá. E eu tava assim, ó. Se tu diz, né? Aí eu ia lá procurar depois. Mas muitas pessoas nessa época falavam comigo, tipo assim, tu é muito nova na fé. Hoje o Denis citou isso, né? Do novo na fé. Tu é muito nova na fé para fazer tal coisa. Tu é muito nova na fé para tal coisa. E aí vou incluir todas nós nessa, porque nós fazemos isso ainda em diferentes níveis. Mas quantas vezes eu ouvi das pessoas: não, tu tá assim animada porque tu tá no primeiro amor, tu recém conheceu Jesus, tu vai ver que com o tempo a gente fica mais realista. O que que é o realista? Eu começo a ser tomada por uma indignação que eu ouvi muitas vezes, muitas vezes. Fulano é novo na fé, não pode pregar. Fulano é novo na fé, como é que ele tá falando no Instagram sobre o amor de Deus? Se ontem ele conheceu Jesus, onde que diz na Bíblia? Abre aqui e me diz, quanto tempo tem que ter para falar de Jesus? Tem que ter uma bagagem. É isso que as pessoas falam. Quantas vezes. E nós, às vezes, nem falamos, mas nós agimos assim. Não é para ser o primeiro amor, é para ser o único amor. E ele queima continuamente. Aí a gente chega numa reunião, numa célula, em qualquer lugar, começa a tocar um louvor e teu fogo arderá continuamente no meu coração, e pipipi, 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 e não vive porcaria nenhuma. Eu achei que ia ser leve hoje, sinceramente, eu achei bem que ia ser bem leve. Mas eu aceitei que Jesus não usa minha voz para falar amorzinho. O que Deus me mostrou hoje de manhã foi que nós vivemos momentos, semana passada principalmente, de desabafar, de tirar algumas coisas debaixo do tapete, sabe? Agora deu, agora levanta e anda. Agora levanta e se mexe, sabe? Faz alguma coisa, não por ti, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. Eu tive uma experiência com Jesus que eu fui para um jardim e tinha uma placa, assim, tinha uma caverna e uma placa. E ali tinham vários escritos que eu não discernia, assim, não, eu via, mas eu não entendia o que era. E aí, daqui a pouco, eu perguntei sobre algumas coisas que eu estava muito ansiosa. Há anos no primeiro amor, exatamente. Muito ansiosa com os assuntos, e aquela placa com os escritos, eles foram se reordenando e ficou escrito: raramente é sobre você. E eu acho que
Na minha caminhada desconstruindo o meu ego, foi a experiência mais forte que eu tive até hoje. Raramente é sobre você, a gente se coloca no centro de tudo. E aí, ah, não, mas é a minha vida. Eu sou o centro da minha vida. Não, tu não é. Tu não é. Tudo que a Cris viveu, que ela compartilhou ontem com a gente, não era sobre a Cris. Era sobre cada uma de nós. Que eu compartilhei na sexta não era sobre mim, era sobre cada uma de nós. Que eu trouxe aqui agora não é sobre mim. Eu não trago nada aqui. Literalmente, o meu esforço é ficar quieta para ouvir Jesus falar o que ele quer que nós acessemos agora, para esse tempo. Agora não é mais o tempo de ser o pobre miserável que encontrou Jesus para não morrer de fome. A gente passou dessa época. Quantas vezes a gente fala aqui de ser filha, de ser obediente, isso e aquilo. Um filho honra o legado do pai. Em algum lugar da Bíblia, que eu não vou saber o endereço agora, fala sobre os apóstolos estarem criando o alicerce da Igreja de Cristo. E passaram quantos anos e a gente ainda está no alicerce? Porque os filhos não entenderam que são filhos. E o papel dos filhos é continuar, não é ficar no mesmo lugar. A gente veio morar em São Paulo faz 2 semanas, eu acho. Perdi no tempo já. E eu vim conversando com o Anthony, né, que ninguém nas nossas famílias, né, nossos pais, nossos tios, enfim, ninguém se muda para avançar. Nós somos os primeiros que nos mudamos para avançar. Todos os outros se mudavam por necessidade. Vou para tal lugar porque lá tem emprego e eu vou entrar numa fábrica, trabalhar 20 anos e me aposentar. Eu vou me mudar para tal lugar porque tem tal pessoa lá doente, eu vou lá cuidar dela, depois eu volto. É assim que aconteciam as mudanças dos nossos parentes. Nós somos os primeiros que nos mudamos para acessar a mais. E ninguém é obrigado a entender isso. Ninguém é obrigado a entender o que Deus fala comigo. Nem o meu marido é obrigado a entender o que Deus está falando comigo. E o mínimo que eu faço é respeitar que ele não é obrigado a saber. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, eu não entrei em crise, eu fiquei meio deslumbrada, assim, com o que Deus está fazendo, porque eu não consigo mensurar o que Deus está fazendo. Eu sei que é algo grande que não é sobre mim. Nunca é. Mas é algo que eu sei que eu vim para São Paulo a primeira vez com 18 anos. O Anthony veio para São Paulo a primeira vez com 23. Nossos filhos vão viver em São Paulo, vão conhecer de cabo a rabo isso aqui. E qual que é o próximo passo? Não para mim, mas para minha geração. Aonde que as transformações que Jesus está fazendo em mim vão chegar? Era sobre amor, agora já é sobre ego, e é o que Jesus está falando para esse tempo. Que quanto mais a gente ama, mais a gente vê o quanto é egoísta e mais se dispõe a desconstruir. Não é confortável. Mas vale a pena. Antes eu e a Cris estávamos falando aqui, tudo que eu passei foi para esse tempo, valeu a pena. Se foi para ajudar uma pessoa, valeu a pena. Se eu abro o meu Instagram, gravo um vídeo e edito isso, aquilo para uma pessoa ver isso e fazer diferença, amém. Porque raramente é sobre você. Depois eu vou mandar uma música lá no grupo para meditarmos nela.
naquela letra, que foi a música que Jesus falou no meu ouvido, quando ele me falou sobre tudo é sobre o amor. Fogo em meus ossos, do Alessandro Vilas Boas, diz assim: como fogo em meus ossos são as tuas palavras. Vocês já refletiram que é fogo em meus ossos? Não é o meu coração que queima por Jesus, é todo o meu ser que queima por Jesus. E não é para depois de um tempo eu ser mais realista. Porque se a gente vai viver a realidade desse mundo, Jesus é só enfeite na bio do Instagram, né? Ai, ai. Espero que tenha sido edificante para vocês, assim como foi para mim. Como a Bruna fala, o meu ouvido é sempre o primeiro a ouvir o que sai da minha boca. Eu vou orar para encerrar e aí eu vou abrir para quem quiser complementar, compartilhar. Quem quiser já erguer a mão aí, vamos colocando na vez. Amém? Pai, muito obrigada por abrir os nossos olhos para esse novo tempo, um tempo de levantar e construir, não por nós, mas por tudo que o Senhor fará através de nós, através da nossa vida e através das nossas decisões. Porque eu sei, Pai, assim como tu me mostrou que raramente é sobre mim, eu sei que também não é sobre as pessoas na sua individualidade para fazer uma ou outra feliz, Pai. Eu sei que é para nós juntos construirmos o teu reino aqui na terra. E quando nós nos unimos, aí sim todos nós temos benefícios, todas nós somos edificadas, todas nós colhemos. Hoje nós usufruímos de frutos que nós nunca plantamos, porque pessoas decidiram construir. E o fogo que tu colocou, Pai, essa manhã no meu coração, com essa palavra, sobre o teu amor. Tudo o que a gente precisa é te amar. Eu desejo que cada uma das minhas irmãs aqui presente, quem for olhar esse tempo de mesa depois, todas elas sintam no seu espírito, cada parte do seu corpo queimando por ti, Pai. Eu já declaro que esta não é uma semana comum. Ontem nós expomos dores, dificuldades, compartilhamos bênçãos, ferramentas, e hoje tu nos deu uma palavra, Pai, o amor. E nós vamos nos mover por amor. Não pelo nosso ego, não pelo que eu sei, não pelo que eu estudei, mas pelo teu amor. Pai, eu declaro que os próximos dias serão inigualáveis. Esse ano não é um ano comum. E esse mês não é um mês comum. Cada dia carrega a sua bênção. E eu declaro que cada uma aqui vai usufruir da bênção desse dia, nesse tempo. E não só usufruir, como transbordar tudo que tu vai entregar para cada uma de nós. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, Pai. Amém. Amadas, glória a Deus. Maria Cristina. Eu só falei amém, glória a Deus, né? Eu tô como se diz assim, Deus de ontem, eu tô meio só glorificando Jesus. Amém. É sobre Viu, Cris? Só tô no aleluia aqui. Amém. Como que Deus é lindo e bom, né? A gente só tem que se permitir, né? Tá aqui todos os dias, permitir que realmente Deus fale conosco, né? Igual a Jennifer falou aí sobre o amor de Deus, né? E
como nós temos que pedir esse amor a Ele, né? Todos os dias, para Ele realmente quebrar o nosso ego, a nossa arrogância, né? O orgulho, que isso que mata nós, né? Perante o amor de Deus. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigada. Amém. Obrigada, Cris. Mulheres, quem precisa aí, tá abençoado. Márcia, pode falar, meu bem. Eu só quero agradecer a Deus pela tua vida, querida, por Ele ter te dado a vida, Amém. Nossa, tu é maravilhosa, tuas palavras, assim, ó, me fluiu, assim, ó. Tu for uma intérprete de Deus, Deus usou você para falar essas maravilhas. Tu acredita que Ele soltou foguete quando tu estava falando? Ele soltou foguete quando essas palavras estavam saindo. Porque para mim soou, nossa, muito, muito. Fiquei muito abençoada, muito maravilhada por escutar uma menina tão nova. Nossa, tu já tá no caminho, meu bem. Deus tem muito para ti ainda. Deus tem, ó, pega aí. Deus Amém. tem maravilhas na tua vida. Tu é abençoada e tu foi escolhida para estar aí. Quem escolheu foi Ele. Amo todas vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo. E até semana que vem, Márcia. Até semana que vem. Amém, glória a Deus. Como Jesus é bom. Eu digo para vocês assim, ó, por mim eu não falava nada, por mim eu tava bem quietinha no meu canto, entendeu? Mas se o meu pai me chama, eu vou. Alguém mais quer compartilhar? Antes da gente encerrar? É isso então por hoje, amados. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Vou mandar lá a música para vocês e vão compartilhando. A Cris já colocou compartilhar sobre ontem. Oi?